Então, pessoal, boa tarde. Vamos estar iniciando agora a nossa aula sobre esse conteúdo bastante importante da matemática, tá? Querendo ou não, todos os conteúdos que nós utilizamos em matemática, todos, tá? Querendo ou não, ele cai em equações, ele recai em expressões algébricas, tá? E muitas vezes é importante a gente conhecer os produtos notáveis que a gente vai estar trabalhando agora, a gente vai estar desenvolvendo, estudando cada um deles passo a passo, para a gente poder então entender essa parte da matemática muito importante para toda a área que a gente estuda dentro da matemática em si. Então, por exemplo, se nós estudamos ângulos, a gente resolve equação. Se a gente resolve trigonometria, que também tem ângulos, a gente usa equação. Se a gente está resolvendo funções, tem equação. Se nós resolvemos porcentagem, tem expressões desse tipo. Se nós aplicarmos análise combinatória, média, moda, mediana, enfim, eu poderia citar aqui todos os infinitos coisas que a gente tem que estudar aí para o Enem, tem equação no meio, tá? Então, é muito importante nós aprendermos essas regras que a gente vai estar trabalhando agora, tá? Então, aqui, ó, foram colocadas 4 regras para a gente ver agora, tá? Então, nós temos aqui a distributiva, que vai ser a primeira, tá? A segunda, o produto da soma, tá? Da soma pela diferença. Produto significa vezes, tá? Multiplicação. E aqui nós temos o quadrado da soma, tá? Que é uma soma elevada ao quadrado. E aqui o quadrado da diferença. Diferença, que em matemática é a mesma coisa que subtração. Então, é isso que eu quero pretendo ver com vocês, pelo menos na parte inicial, tá? Então, vamos começar pelo primeiro, que é a forma distributiva. Então, o que diz a forma distributiva? Se eu tenho um determinado número ou letra multiplicando uma adição, uma soma, o que acontece? Eu tenho, na verdade, que fazer, eu posso, né? E muitas vezes a gente é obrigado a fazer distributiva, que é o de fora vezes o primeiro, no caso fica A vezes B. Lembrando que o ponto de multiplicação não é necessário que seja colocado, tá? Mas o A vezes o C. Então, isso aqui é interessante, por quê? Porque nós estamos somando números e letras dessa maneira, com essa propriedade interessante. Por exemplo, vamos começar aqui. Digamos que eu tenha 2 vezes x mais 1, por exemplo, tá? Vamos começar pelo bem simples. Então, o que acontece? Eu vou pegar o 2 e distribuir. Então, ficará 2 vezes x mais 2 vezes 1, tá bom? Quando a gente se acostuma, a gente já faz direto, né? Fica 2 vezes x, 2x, mais 2 vezes 1, 2. Né? Esse passo aqui do meio não é necessário pôr, desde que você tenha experiência aí necessária para estar fazendo o procedimento, ok? Então, vamos lá, continuar. Esse é o primeiro exemplo, né? Um exemplo bem simples. Imagine agora que ao invés de uma soma aqui, ó, eu tivesse uma subtração, ou seja, fosse 2x menos 1, tá? Como que ficaria a conta? Do mesmo jeito, você vai fazer 2 vezes o primeiro, ou seja, 2 vezes x, só que aqui está o menos, né? Então fica menos 2 vezes menos 1, e no caso aqui vai dar menos 2, né? Só que o menos a gente já colocou aqui, então fica 2 vezes 1, no caso vai ficar 2x menos 2, tá bom? Agora, vamos supor, por exemplo, que o menos estivesse no x aqui, ó. Tá? Vamos supor que o menos estivesse no x. Tem problema? Não. Porque fica 2 vezes menos x, já vou fazer direto a resposta. Ó. Menos 2x, tá? 2 vezes 1 dá 2 positivo. Suponha que os dois de dentro sejam negativos. Como que fica? Não tem problema. Vamos fazer menos x menos 1. Ó. Menos x menos 1. E o resultado vai dar 2 vezes menos x menos 2x. 2 vezes menos 1 menos 2, tá? Então, esses são os 4 casos possíveis que podem acontecer, tá? Os dois positivos, o segundo negativo, o primeiro negativo, os dois negativos. Então,
são os 4 casos. Porém, vale ressaltar o seguinte, e se o número de folha for negativo, por exemplo, se eu tiver um menos 3 multiplicando, sei lá, 4x, vamos lá, mais, eu vou colocar aqui mais 3 também aqui, vou colocar os dois positivos primeiro, para vocês verem, ó. Então, aqui vai ficar assim, ó, menos com mais, menos, 3 vezes 4, 12, repete o x, tá? Aí, menos com mais, menos, 3 vezes 3, 9. Pronto. Chegamos aqui no processo final, tá? Realizamos aí a distributiva do procedimento, tá? Deixa eu ver quem que mandou alguma coisa aqui. Nada a ver. Bom, então vamos lá. Então esse aqui é o primeiro. Vamos ver, vamos imaginar agora que ao invés disso, tá? A gente tem o menos 3 aqui fora, só que aqui dentro seja 4x menos 3. Vamos ver como é que fica o resultado. Fica do mesmo jeito, pessoal. Ó. 3 vezes 4, 12, tá? 12x. Só que menos com mais dá menos. Agora, ó, menos com menos vai dar mais. 3 vezes 3, 9, tá? Então percebam que se tem números negativos no meio, é necessário fazer jogo de sinal. Uma observação que geralmente eu percebo em alguns alunos quando fazem provas presenciais, né, aquelas provas que a gente sempre faz na sala de aula, eu percebo que alguns alunos, quando eles vão multiplicar, por exemplo, isso aqui, ó, 3x vezes 4x menos 3, por exemplo, eles fazem assim, ó, 3 vezes 4, 12, aí 3 vezes 3, 9. Tipo, eles não percebem que tem que existe sinal e aí acabam errando isso, né? Então é importante que vocês não errem essa parte do sinal. O sinal é muito importante, então fiquem atentos aí na hora de fazer esses cálculos, porque o sinal ele é importante, tá? Então leve em consideração o sinal, leve em consideração todas as informações que aparecem nos exercícios, tá certo? Agora vamos imaginar o seguinte, beleza, a gente viu isso aqui com números e tal, mas vamos supor uma nova situação em que, por exemplo, eu tenha, tá? X, por exemplo, que multiplica 2x mais 1. Como que a gente faz isso? Ó? Vai ter que fazer o mesmo procedimento, mesma regra. X vezes 2x, ó, vai ficar assim, ó, x vezes 2x. Claro que não nesse formato, né? O formato final tem que ficar diferente. E x vezes 1, tá? Só para a gente ver o passo a passo aqui. Que na hora de multiplicar, você tem que ter a maturidade para multiplicar direto, porque senão você perde tempo e, né, fica meio feio, tá? Então vamos lá. No caso aqui, ó, x vezes 2x, isso aqui fica 2x quadrado e x vezes 1 fica x. Aqui vai um detalhe importante, pessoal. Ó, quando a gente multiplica, por exemplo, x vezes x, tá? Isso aqui é x ao quadrado. Por quê? Porque uma letra e um número, quando não tem expoente, significa que o expoente deles é 1. Então, quando a gente multiplica letras iguais, a gente repete a letra e soma os expoentes. No caso, se não aparece expoente, é 1, tá? Por exemplo, se tivesse x ao cubo e eu multiplicasse por x ao quadrado, isso aqui ficaria com x elevado à quinta potência. Isso porque você soma os expoentes, tá bom? Se eu tiver x ao cubo e multiplicar por x, fica x à quarta, lembre-se, não aparece expoente, é porque o expoente é 1. Então, essas são as regras importantes que a gente tem que lembrar para fazer os produtos notáveis, tá? Então, sendo letras ou não. O segundo produto notável que aparece aqui é o produto da soma pela diferença, tá? Apesar dele ter uma fórmula direta, que muitas vezes a gente não lembra, tá? Vale sempre a regra, tá, pessoal, da distributiva. Para todos esses aqui que eu vou falar, sempre vale a regra da distributiva. Porém, a gente tem que ver o seguinte, ó, por exemplo, vamos pegar 4 letras quaisquer aqui, ó. Vamos pegar, por exemplo, o A, o B, nós vamos multiplicar por C mais D, tá? O sinal que eu estou colocando aqui não importa, porque se for o sinal de menos, a gente só vai fazer o jogo de sinal. Vou fazer com negativo também para vocês verem. Então, vamos supor que eu tenha A mais B vezes C mais D, tá? Não é nenhum desses aqui ainda, tá? Apesar das regras valerem,
Não é nenhum desses aqui ainda, porque ó, vocês vão perceber que é sempre A mais B e A menos B. Ó. Sempre A e B. Tá? Aqui eu estou colocando 4 letras diferentes. Se fossem números, seriam 4 números diferentes. Tá? Então aqui vai ficar assim. Ó. Quando eu fizer a distributiva, ó, primeiro A vezes C, então vai ficar AC. Como tudo é positivo aqui, então a gente vai só somar. Ó. Mais agora o A vezes D, então vai ficar AD, mais o B vezes C, então fica BC, mais o B vezes D, então fica BD. Então essa é a distributiva, ou seja, tá? Independentemente do que apareça aqui, a gente sempre pode utilizar a distributiva, tá? Observação: nós só podemos somar se fosse todos os números ou se as letras coincidissem aqui. Por exemplo, se quando eu faço distributiva aparecer x e outro com x, por exemplo, 5x mais 2x, aí você soma porque eles têm letras semelhantes, né? Eles possuem coisas semelhantes, tá? Então é importantíssimo que você siga essa regra. Bom, vamos mudar o sinal aqui para vocês verem, tá? Lembrando, gente, que por enquanto, tá? Por enquanto aí, nós não estamos trabalhando com aqueles, exatamente esses, porque percebo que é só A e B. Então, não é, esse aqui não é um produto notável, é só distributiva, tá? Então, a distributiva sempre vale e permanece com as mesmas propriedades. Ó, A vezes C, AC, mais A vezes D, AD. Agora que vai vir a mudança, ó. Quando eu multiplicar esse, ó, esse aqui é negativo e esse aqui é positivo. Menos com mais, menos. B vezes C, BC. Agora o B com D, novamente, menos com mais, menos B vezes D, BD. Então vocês vão perceber, ó, deixa eu colocar o sinal aqui em cima, a diferença entre eles é o sinal, mas é bem simples, basta vocês utilizarem o jogo de sinal, e aí então vocês terão resumidamente, a forma para se chegar a qualquer resultado. Tá? Vamos dar um exemplo aqui prático. O exemplo prático seria o seguinte: ó, vamos supor que você tivesse x menos 1 e você estivesse multiplicando, por exemplo, por x mais 2, tá? Só um exemplo. Aí vamos lá. Aqui nós vamos utilizar a distributiva. Isso não é um produto notável, mas a distributiva vale. Ó, x vezes x dá x quadrado, como a gente já havia comentado antes. X vezes 2 dá 2x. Agora, menos 1 vezes x, ó, menos com mais dá menos. 1 vezes x, x. Novamente, menos com mais dá menos. E 1 vezes 2, 2. Tá? Então, a gente faz a distributiva aqui com todos os valores. Tá? Então, é só fazer isso aí, chegamos ao resultado. Só que quando tem números e letras, né, aparecendo aqui, geralmente, pessoal, os do meio, eles vão poder ser operados, ou seja, vão poder ter alguma outra operação no meio. E aqui nós vamos fazer, ó, x ao quadrado, 2x menos x é x, tá? Mais x, porque o sinal do maior é mais, então mais menos 2. Aqui vale um detalhe muito importante, tá, gente? Quando você faz 2x menos x, às vezes o cérebro da gente buga e a gente acha que isso aqui é 2, né? Porque eu estou tirando x, tá bom? Mas não é verdade, tá? 2x menos x é como se você estivesse tirando 2. Você tem 2 e está tirando 1x. Então vai sobrar ainda 1x, já que você tem 2x. Então, pensando assim, a gente chega nos resultados concretos. Vamos supor, por exemplo, tá? Só por termos de a cargo de consciência aqui para mostrar para vocês alguma coisa, tá? Imagina que você tem 4 números, tá bom? Você nunca, se você só tiver números, nunca faça distributiva. Apesar de ser uma operação correta, tá, gente? Ou seja, vai estar certo se você fizer. Você não faz assim, tá? Você primeiro vai resolver entre parênteses, no caso vai ficar 5 vezes 2, e aí você multiplica que dá 10. Se você usar a distributiva, vai estar certo? Vai, ó, porque x vezes 1 vezes 3 vai dar 3, 1 vezes menos 1 dá menos 1, 4 vezes 3 dá 12, e 4 vezes menos 1 dá menos 4. Olha só. Soma isso aqui, ó. Esses dois aqui vai dar 2.
4. 12 menos 4 vai dar 10. Opa, 12 menos 4 vai dar 8. E 8 mais 2, 10. Vai estar certo? Tá. Porém, você não usa uma bazuca para matar uma muriçoca. Então, usa a propriedade básica, tá? Se tiver só número, só multiplica, soma, divide. Sempre, claro, obedecendo as regras básicas aí das operações, ok? Então, aqui, essas duas coisas que eu passei para vocês ainda não são o que nós chamamos de produtos notáveis. É simplesmente a operação de distributividade, que é muito utilizada em matemática e física, por conta dos cálculos que a gente faz, já que nesses cálculos aparecem muitas operações com letras, tá? Então, muitas vezes é interessante a gente usar as propriedades matemáticas para facilitar a nossa abordagem, tá bom? Eu vou pedir para vocês licença de 2 minutos para eu tomar uma água e aí a gente retorna fazendo os exemplos, os outros 2 casos de produtos notáveis, tá bom? Só um minutinho e já retorno com vocês. E aí, Plaque? E aí, Plaque? E aí, cara, que foi? Pô, tá louco, Foi. velho. Vou mandar mensagem pra Nilza lá, ó. Sai fora, fazer. Nem tô saindo de casa, filho. Moro com minha avó. Ô, tá gravando tudo, Bu. Então, pô. Mas será que não dá nada? Dá nada, né, cara? Não é nada, não. Ô, mas na moral, viado. Ô, prova Ô, na não escola é pode. foda, velho. Não, não dá não, não vai morrer, mano. E aí, pessoal, Vixe. vocês estão ligados que tá gravando, né? Eu não vou ficar fazendo edição para colocar no YouTube, não. Não dá nada, não, professor. Não falei nada mesmo. Eu vou ficar quieto. Certo? Em relação para vocês estavam conversando lá. Mas vamos lá, vamos fazer aqui a aula, né? Vamos dar continuidade agora. Agora nós vamos ver os produtos notáveis em si, tá? Então vamos começar pelo primeiro produto notável. Na verdade, eu vou escrever os 2 produtos notáveis aqui e vou mostrar para vocês as diferenças entre eles, tá? O primeiro produto notável que eu vou trabalhar com vocês é o quadrado da soma, tá bom? E o quadrado da diferença, ó. Observem que a diferença entre eles é justamente diferença, ou seja, a diferença é o sinal de menos, tá? Olha só. Em ambos os casos aqui, a regra é a seguinte, ó. Eleva-se o primeiro ao quadrado, tá? O primeiro é o A, mais 2 vezes o primeiro, que é o A, vezes o segundo, que é o B, mais o quadrado do segundo. É uma regra, a gente decora ela. Ou então a gente faz a distributiva, que eu vou mostrar para vocês que a distributiva também resolve. No caso da diferença, o que muda é só esse sinal aqui, ó. Tá? Essa é a única diferença entre eles, ó. Então a leitura que nós fazemos aqui é, ó, o quadrado da soma é o seguinte: o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ó, primeiro e segundo, mais o quadrado do segundo. Por que que esse daqui não fica negativo igual esse primeiro aqui no quadrado da diferença? Porque como está elevado ao quadrado, e quando a gente eleva ao quadrado, ele fica então com sinal positivo, tá? Mas basicamente, ó, em ambos os casos aqui, tanto no quadrado da soma quanto no quadrado da diferença, eles podem, tá, gente, ser obtidos através da distributiva. Ambos os casos, ó. Então vamos pegar, por exemplo, o quadrado da soma para vocês verem como é possível chegar neles, ó. Usando distributiva, a gente vai relembrar uma propriedade de potência, ó. Qualquer coisa elevada ao quadrado é essa coisa, que no caso aqui essa coisa seria o A mais B, vezes o A mais B. Tá? Qualquer coisa vezes ela mesma está elevada ao quadrado. Então, se eu fizer a distributiva aqui, ó, vou distribuir primeiro o A.
nós teremos A vezes A, que vai dar A ao quadrado, mais A vezes B, que vai dar AB, mais, agora vamos fazer a outra distributiva com B. Ó. P vezes A também é AB, e B vezes B, que é B ao quadrado. Como eu comentei com vocês anteriormente, os do meio sempre dá para operar. Se eu tenho AB mais AB, isso aqui vai dar 2, tá? 2AB. Então, pronto. E aí, vamos deixar algumas coisas claras aqui, tá? Não posso somar A ao quadrado com AB, porque né, apesar de ter a letra A em comum, eles são bem diferentes do ponto de vista algébrico, já que AB são duas letras, tá? É o A e o B, e o A ao quadrado, ele é a letra A vezes a letra A. Então, são, digamos assim, categorias diferentes, tá? É importante ver isso aí. Se fizermos com o produto, né, com o negativo, na verdade, com a diferença, na quadrada de diferença, é a mesma regra, ó. Só que muda o sinal. Fica A menos B vezes A menos B. E aí nós fazemos a distributiva. Ó. Primeiro, A vezes A ao quadrado. Vai ser igualzinho esse que vai mudar o sinal. A vezes menos B, ó, mais com menos a menos. A vezes B, AB. Aqui, ó, B vezes A, menos com mais dá menos. B vezes A também é AB, porque nós deixamos na ordem alfabética. E B vezes B, B ao quadrado. Aí notem, ó, menos com menos, mais. Que eu comentei com vocês por que esse aqui fica mais. É porque quando a gente multiplica, fica menos com menos mais, tá? Aí aqui, ó, esses dois do meio dá para operar. Então fica A ao quadrado. Menos AB fica menos 2AB. Não dá zero, tá? O que dá zero é o outro. Então, isso aqui é a fórmula do segundo produto notável. Então, você pode usar a fórmula ou você pode utilizar o método mais geral, que seria a distributiva, tá? Professor, qual dos dois eu devo escolher? Particularmente, eu escolho a fórmula, tá? Porque eu já sei a fórmula, então eu uso a fórmula para chegar... Deixa o caminhão passar. Então, particularmente, eu escolho a fórmula porque eu me sinto mais confortável em usar a fórmula, já que eu vou chegar no resultado de maneira mais rápida. Diferente de eu usar a distributiva, porque na distributiva eu utilizo 1, 2, até chegar no terceiro passo. Né? São 4 coisas aqui. Observem que, sem usar a distributiva, usando a fórmula, são só 2 passos. Eu chego ao final. Porém, isso aí é a fórmula, né? Vamos fazer com números aqui para a gente entender como que fica o processo final, tá? Eu vou fazer dos dois jeitos para mostrar para vocês, passo a passo, como que faz, na calma, sem pressa nenhuma, porque o intuito mesmo é que vocês aprendam, né, essa parte. Vamos lá. Então, vamos pegar esse exemplo aqui. Ó. Deixa eu pensar aqui. X mais 2 ao quadrado. Exemplo bem simples, por enquanto, depois a gente complica um pouco, tá? Vamos fazer pela distributiva, que seria o modelo tradicional, tá? Então, eu vou repetir o que está dentro do parênteses 2 vezes, tá? Ele vezes ele mesmo. E aí eu vou aplicar a distributiva, ó. X vezes x. Eu vou até fazer um embaixo do outro aqui para ficar mais bonitinho. Ó. X ao quadrado. X vezes 2. Como aqui os dois são positivos, fica positivo. X vezes 2, 2x. Mais agora 2 vezes x, 2x. Mais 2 vezes 2, 4. Os do meio a gente pode somar. O mesmo diálogo que eu tive aqui, a gente está tendo aqui com a distributiva. Então, nós teremos, vamos repetir o x quadrado, porque a gente não fez operação com ele. 2 mais 2 dá 4, então fica 4x mais 4. Pronto. Esse aqui é o produto notável utilizando a distributiva, tá? Mas vamos supor, professor, faz aí com a fórmula para eu ver se eu consigo pegar melhor. Beleza. Com a fórmula, a gente faz o quê? Ó? A gente segue essa regra aqui. Ó. Vou fazer aqui com chaves aqui. Deixa eu até mudar a cor das chaves. Essas chaves que eu vou colocar... Tudo que eu colocar de vermelho aqui não precisa aparecer na conta, tá? O de vermelho é só para a gente se basear aí na hora do cálculo, só para diferenciar. Então, a fórmula é dividida em 3 etapas, tá? O primeiro é o quadrado,
duas vezes o primeiro vezes o segundo, e o segundo ao quadrado. Então, é isso que a gente vai notar aqui, ó. Então, quem que é o primeiro? É o x. Então, ó, x ao quadrado, é o primeiro ao quadrado, usando a fórmula. Agora, duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, vai ficar, ó, duas vezes o primeiro, que é x, né, mais duas vezes o primeiro, que é x, mais o segundo, que é 2. Então, vezes o segundo, que é 2. Então, fica duas vezes x vezes 2. E aí, a próxima parte da fórmula diz que é b ao quadrado, ou seja, o segundo ao quadrado, o segundo é o 2, então, mais 2 ao quadrado. Portanto, né, vamos simplificar aqui, ó, o do meio, tá? Então, fica x quadrado, 2 vezes 2, 4, vezes x, 4x, mais 2 ao quadrado, 4. Pronto, cheguei na mesma forma e observe que eu né, fiz um passo a menos. Eu posso fazer, nem fazer isso aqui de cima, eu ir direto para o resultado, desde que eu tenha confiança na experiência suficiente para fazer isso sem errar, tá bom? Então, fica a dica aí. Aprendeu, então você consegue fazer direto, sem a necessidade de fazer passo a passo, tudo de um em um, tá bom? Então, esse é o produto notável básico, tá? Então, vamos supor um outro exemplo, não vou pegar o mesmo, vou fazer um outro um pouco diferente. Ó, distributiva, fórmula. Agora vamos fazer um com um sinal de menos, né? Então vamos pegar, por exemplo, vamos complicar um pouco mais. Vamos colocar aqui 3x menos, sei lá, 2, por exemplo, elevado ao quadrado. Usando a distributiva, o passo é, você repete os dois, tá? Você repete multiplicando por ele mesmo. E aí você executa a distributiva. Vamos fazer a distributiva aqui. Nós teremos 3 vezes 3, que dá 9, e x vezes x, que dá x quadrado. Então, ó, fica a dica. Se não tem número, se é só a letra, beleza. Mas se tem, você vai fazer a conta do mesmo jeito, tá? Não muda. Agora, 3x vezes menos 2, ó, mais com menos fica menos. 3 vezes 2 dá 6 e repete x. Agora, do outro lado, menos com mais, menos. 2 vezes 3x, 6x. Menos com menos dá mais. 2 vezes 2, 4. Agora é só simplificar o do meio, tá? O passo é o mesmo. Distribui, arruma o do meio, pronto. Então vamos repetir o 9x quadrado, porque ele não fez operação nenhuma aqui. Menos 6, menos 6 vai dar menos 12, tá? Sinais iguais a gente repete, soma e repete o sinal. E repete o 4 aqui. Pronto, chegamos ao nosso produto notável aí. Certo? Você pode fazer assim e acabou. Caso você, né, tenha a intenção de escolher a fórmula como método para chegar no resultado, simples, tá? Você vai usar a mesma regra que eu usei anteriormente. Você pode separar aqui em 3 pedaços, tá bom? Então, você vai fazer o primeiro ao quadrado, então fica 3x ao quadrado, então tem que pôr entre parênteses, porque são 2, menos, tá? 2 vezes o primeiro, que é 3x, vezes o segundo, que é 2, mais o quadrado do segundo, no caso, 2 ao quadrado, tá? Agora é só resolver. 3x ao quadrado fica 9x ao quadrado, porque 3 ao quadrado é 9, x ao quadrado é x quadrado, menos 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, 12, 12x, mais 2 ao quadrado, 4. Ponto. Chegamos ao resultado, que é o mesmo, tá? Estou fazendo as duas formas para vocês verem aí a aplicação das duas formas. Vou fazer mais uma regra agora, para a gente poder, então, começar a resolver exercícios deste conteúdo, tá? Não são exercícios muito difíceis de fazerem, porém, tem algumas sacadas, tem algumas ideias que a gente precisa pegar para poder, então, resolver sem muitas dificuldades, tá bom? Ficou alguma dúvida até aí, pessoal, dessa parte? Então, vamos lá. Vamos fazer agora o próximo produto notável, que é esse segundo aqui que eu deixei para o último, tá? Esse aqui nós chamamos de produto da soma, tá? Produto da soma pela diferença. Que nada mais é do seguinte, ó. Você tem aqui, ó, o A mais B, e você multiplica por A menos B. Pode ser, por exemplo, o menos aqui e o mais aqui, não tem importância a ordem, tá?
desde que sejam somando e o outro subtraindo. A ordem do que aparece não precisa ser exatamente aqui. Mas vamos lá. Essa regra diz o seguinte, ó, que essa conta fica o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Como que a gente verifica se isso é verdade? Simples. Você faz aqui o produto da soma pela diferença. E vejamos quanto que fica esse resultado. Ó. Vamos fazer distributivo. Ó. A vezes A ao quadrado. A vezes menos B, menos AB. Mais B vezes A, mais AB. Mais B menos B, mais com menos dá menos, e B vezes B, B ao quadrado. Observa que esses dois aqui vão se cancelar, porque eles são iguais, mas têm sinais opostos. Portanto, vai sobrar o A menos B ao quadrado. A ao quadrado menos B ao quadrado. E esse aqui é a fórmula para o quadrado da soma pela diferença, tá? Produto da soma pela diferença, desculpa. Agora a gente vai fazer alguns exercícios, eu vou estar fazendo aqui com vocês, tá? Para a gente estar vendo aí outros exemplos um pouco diferentes desses que eu estou passando para vocês, que já passei para vocês agora. O primeiro exemplo que a gente vai fazer é esse aqui, efetuar essas multiplicações, tá? Observem que alguns deles são produtos notáveis, outros não são. Já está com a resposta aqui, mas eu vou refazê-las com vocês, é porque eu estou pegando aqui do meu manual, já está resolvido, mas vamos lá. Então, vamos começar pela letra A. Nós temos x que multiplica x mais 5, tá? Então, x que multiplica x mais 5, nós teremos x vezes x, que é igual a x ao quadrado. E x que multiplica 5, x vezes 5, vai ficar 5x. Acabou. Essa é a nossa continha. Bom, fez só a distributiva. Para o item B aqui, nós temos o produto 2x menos 3 com x menos 5. Aqui também não é produto notável, a gente vai ter que usar a distributiva. Então fica 2x vezes x, 2x ao quadrado, 2x vezes menos 5, vai ficar menos, porque esse aqui é menos, esse aqui é mais com menos dá menos. 2x vezes 5 fica 10x. Agora nós vamos pegar o menos 3 e distribuir. Menos com mais, menos 3 vezes x, 3x. E agora o menos 3 com menos 5. Menos com menos, mais 3 vezes 5, 15. Como eu comentei, né, nesse tipo de produto, geralmente os do meio eles vão fazer operações. E aí você faz 2x aqui ao quadrado, menos 10, menos 10x menos 3x. Sinais iguais a gente soma, dá 13 e repete o sinal que é menos. E aí, coloca o 15 aqui, nós chegamos então aí ao resultado, esse mesmo que está aqui. Tá bom? Agora nós temos aqui a distributiva. O produto da soma, ó, soma pela diferença. A regra diz o que para a gente? Ó? É o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Ou seja, o primeiro aqui é x, então vai ficar x ao quadrado menos o segundo ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Y ao quadrado, y ao quadrado. Pronto. Só isso aqui. Letra D. Quadrado da soma. O quadrado da soma você pode fazer pela distributiva ou pela fórmula. Eu vou fazer isso aqui pela fórmula. Não, pela distributiva, isso é o que eu faço pela fórmula, tá? Pela distributiva, tá, gente? Para vocês verem aí. Vai ficar assim, ó. Pela distributiva. A gente repete, né? Fica 3x mais 5y vezes ele mesmo. 3x mais 5y, tá? E aí nós vamos fazer a distributiva aqui, ó. 3x vezes 3x dá 9x quadrado, porque 3 vezes 3 dá 9, x vezes x, x quadrado. Então fica 9x quadrado. Mais 3x vezes 5y. 3 vezes 5, 15. O x e o y a gente só repete, porque não tem como fazer nada com eles, tá? Agora nós vamos pegar o 5y e fazer a distributiva com esses dois. Então 5y vezes 3x, 5 vezes 3 dá 15, então fica 15, x e y, coloca em ordem alfabética. E 5y vezes 5y, 5 vezes 5 dá 25, y vezes y, y ao quadrado, tá? Os do meio dá para operar, e aí fica, então, 9x quadrado,
15 mais 15 dá 30, então fica 30xy mais 25y. Não pode operar com 25y ao quadrado, tá? Não pode operar com esses aqui, dos outros dois, que a gente não fez conta, né? Com esse nem com esse, porque as letras, né? Apesar de serem parecidas, elas não têm a mesma característica, né? Uma está ao quadrado, o outro está multiplicando outra letra, então não pode. E a letra E agora, nós temos como que a gente vai fazer esse? Vamos fazer pela fórmula, tá? Pode fazer esse aqui também pela fórmula, não tem problema nenhum. Mas é só para ver as duas formas aí como se faz. Esse aqui usando a fórmula fica, ó, quadrado do primeiro, então fica x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro 2x, vezes o segundo 2x, mais o quadrado do segundo, 1 ao quadrado é 1. Pronto, chegamos aqui ao resultado, conforme vocês podem ver aqui no gabarito, tá? Isso porque que eu estou fazendo dessa forma? Porque a gente precisa entender que dá para fazer de várias maneiras diferentes, tá, pessoal? Então é muito bom quando a gente aprende a fazer de todas as formas distintas para ter o máximo de opções para a gente chegar aí no resultado, tá? Então é isso aí. Vamos fazer uma segunda questão aqui? Vou pegar aqui. Vamos fazer uma questão aqui que ela é um pouco, digamos assim, mais difícil do que as outras do que essas que eu já mostrei para vocês, tá? Não é que ela é mais difícil, ela é diferente, tá? Ela tem fração, então geralmente quando tem fração, isso meio que assusta os alunos, tá? Vamos lá, então vamos fazer isso aqui. Essa questão, ela diz o seguinte, ó, desenvolva, letra A, desenvolva essa continha aqui. Como que a gente vai fazer essa desenvoltura, né? A gente pode utilizar a distributiva e a gente pode utilizar o quadrado da fórmula, tá? Ou a fórmula do quadrado perfeito, do triângulo do quadrado perfeito. Mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer a distributiva aqui para vocês verem, tá? Ó, vai ficar assim, ó. Esse carinha aqui ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Lembre-se que eu poderia tirar o MMC das letras, fazer a conta aqui dentro, depois elevar ao quadrado, mas eu vou resolver fazer aqui direto, porque a ideia do livro é justamente fazer direto aqui para que vocês possam ver. Senão não é da mesma maneira, tá? Muda muita coisa. X vezes x aqui vai ficar x ao quadrado. Agora eu vou pegar o x e vou multiplicar por esse carinha aqui, ó. X vezes 1 sobre x, isso aqui vai dar x sobre x. Só que x sobre x é 1, mas daqui a pouco a gente faz isso. Vou pegar esse aqui e fazer distributiva. 1 sobre x vezes x é x sobre x também. Mais, agora, 1 sobre x vezes 1 sobre x. Isso aqui vai ficar 1 sobre x ao quadrado. Isso porque, quando a gente multiplica, né, o x de baixo pelo x de baixo, fica x ao quadrado aqui embaixo. Então, é interessante aí vocês saberem disso. Então, pronto. Fizemos a primeira parte. Vamos simplificar aqui no meio, tá? Então, fica x ao quadrado. 1 sobre x... melhor. X sobre x é 1. Então, x dividido por x dá 1. Nos dois casos aqui. E aí, vejam que os do meio, pessoal, sempre é possível fazer operação. No caso, 1 mais 1 é 2, né? Então, nós teremos x ao quadrado mais 2 mais 1 sobre x ao quadrado, tá? A gente poderia calcular o MMC, tentar simplificar isso aqui de uma outra forma, mas não vale a pena. Qualquer coisa que a gente mexa aqui não vai modificar muita coisa, só o formato da continha aí. Então, vamos lá. Então, continuando, vamos fazer a letra B aqui. Dado que x mais 1 sobre x é igual a 3, tá? Obtenha esse carinha aqui, ó. Então ele dá uma coisa, ele primeiro faz a gente fazer essa conta aqui, depois dá esse negócio aqui. É como se as coisas não. É como se nada se encaixasse aqui. Mas é porque geralmente a gente não está acostumado a fazer conta algébrica dessa maneira, tá? O intuito geralmente dos matemáticos, da gente resolver esse tipo de conta assim, meio que aleatória, meio que nada tem a ver com nada, é para instigar o nosso conhecimento, a nossa inteligência, a amadurecer e a resolver problemas que muitas vezes a gente acha que não tem conexão, mas que tem.
Tá? Justamente, por exemplo, matemática, física, química, a gente faz suposições de coisas que talvez nunca aconteçam na vida, porque se no dia acontecer, a gente sabe como a gente deve prosseguir. Nesse caso aqui, claro que é só conta, tá? Não tem nada a ver com vida real. Mas nesse caso aqui, basicamente o que a gente vai fazer é usar esse resultado aqui para obter esse. Se vocês notarem, ó, e isso daqui gerou isso, tá? Ou seja, x mais 1 sobre x ao quadrado. O resultado disso aqui é isso aqui que a gente acabou de calcular. X quadrado mais 2 mais 1 sobre x ao quadrado. Notem, gente, ó, que x, ó, mais 1 sobre x, isso aqui vale quanto? Ó? Vale 3. Então vai ficar 3 ao quadrado. Notem ainda que ele quer que a gente calcule isso aqui, ó. X quadrado mais 1 sobre x, ó. X quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Só que aqui tem um 2 aqui no meio, tá? O que a gente vai fazer com esse 2? A gente vai pegar esse 2 e passar para o outro lado. Já que ele está somando, ele vai passar para o outro lado subtraindo. Então, nós vamos ter aqui, ó, 3 ao quadrado, 9. Passamos esse 2 aqui que está somando, a gente vai passar para o outro lado subtraindo. Então, vai ficar 9 menos 2. Esperar que ele atualizar isso aqui para poder riscar, né? Porque senão ele... Quando eu estou gravando aqui, esse programa lesa. Então, vamos lá. 2 igual a isso aqui. X quadrado mais 1 sobre x quadrado, tá? 9 menos 2 dá 7. E aí, nós sabemos, então, que o x quadrado mais 1 sobre x quadrado é 7, tá? Se você quiser inverter, colocar o 7 do outro lado e tal, pode fazer isso, sem problema nenhum. Eu só não vou fazer porque não há necessidade, tá? Bom. Deixa eu pegar aqui outro exemplo para a gente estar fazendo. Bom, vamos fazer outro exemplo aqui também com esse mesmo conteúdo, só que agora a gente vai dar uma nova abordagem para esse conteúdo, que nós chamamos de forma fatorada. Eu vou voltar aqui no início para mostrar para vocês. Ó. Todo produto notável ele possui uma forma fatorada e uma forma desenvolvida. Geralmente, quando a gente aprende esse conteúdo, a gente tem ele na forma fatorada e quer chegar na forma desenvolvida. Esse exercício de agora vai fazer o processo contrário. Nós vamos ter a forma desenvolvida e nós vamos chegar na forma fatorada. Como que a gente vai fazer isso? Seguindo passos, claro, né, de matemática, seguindo algumas regras matemáticas, para a gente chegar, então, nesse aqui. Ó, já tem a resposta aqui do lado, mas eu vou estar fazendo passo a passo com vocês aqui, porque... Deixa eu apagar aqui a resposta, né? Não precisa não, vocês vão... Bom que você já viu o gabarito aí, sabe que está valendo. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar essa primeira aqui, nós temos ax mais ay mais 3x mais 3y, tá? O que a gente vai fazer, ó? Vamos separar aqui em duas partes, ó. Vocês vão perceber que aqui, ó, o a se repete e que aqui o 3 se repete, tá? Então, se eu pegar aqui e colocar o a em evidência, vai ficar a, e aí nós teremos que, se eu tiro o a daqui, vai sobrar o x e o y. Percebam que se eu faço a distributiva, a vezes x fica x, a vezes y fica a y, tá? Analogamente, nós vamos fazer com 3 aqui desse lado. Fazendo com 3 fica, também se eu tiro o 3 daqui, vai sobrar entre parênteses o x mais y. Segundo passo aqui, vocês vão perceber, nem sempre isso acontece, mas nesses exemplos aqui vai acontecer isso, ó. Percebam que o x mais y se repete. Então, eu posso colocar eles, né, em evidência. Então, se eu coloco o x mais y em evidência, vai sobrar quem? Olha só, se eu tiro o x mais y daqui, sobra o a, mais, se eu tiro o x mais y daqui, sobra o 3. E essa é a forma fatorada dessa expressão. Observe que aqui a ordem que eles colocaram foi essa, porque eles colocaram aqui a ordem alfabética, tá? Eu não, eu coloquei aqui na ordem que eu quero, tá bom? A ordem em si, nesses casos, não fará diferença, tá bom?
Vamos lá. Agora vamos fazer a letra B. Na letra B aqui, o processo é bem parecido. Ó. Nós temos AX. Percebo que todas as regras aqui são iguais, né? Basicamente são a mesma. O que muda é o sinal, tá? O sinal a gente tem que ter um certo cuidado. Vocês vão perceber aqui o cuidado que a gente tem que ter. Aqui nós vamos seguir o mesmo raciocínio. Vamos colocar o A em evidência. Então, se eu coloco o A em evidência, vai sobrar o X mais Y. Aqui nós vamos colocar o menos 3 em evidência. Ó. Perceba ó, que quando eu tiro o menos 3, sobra o X. E aqui vai sobrar o Y, tá? Só que aqui, ó, para que aqui fique menos, eu tenho que colocar um mais aqui, porque mais com menos dá menos. Se eu colocar um menos aqui, menos com menos daria mais, então ficaria errado, tá? Analogamente, colocamos o x mais o y em evidência. E aí, no outro parênteses, vai ficar o a e o menos 3. Então, fica a menos 3 desse lado. Pronto. Chegamos aí ao resultado do outro produto notado. Isso aqui, como vocês podem ver, é a resposta bem parecida, tá? Segue os mesmos passos, seguem né, os mesmos parâmetros aí. Então, sem problema nenhum, é só aplicar que tudo dá certo, tá? Vamos fazer um próximo exemplo aqui. Deixa eu pegar aqui outro exemplo. Tá? Também é um exemplo de fazer a forma fatorada, como vocês podem ver aqui. Tá? Essas formas fatoradas, eu já vou mostrar aqui o resultado, vou explicar em cima deles para vocês perceberem a diferença. Olha só. Aqui nós temos x² menos b ao quadrado. Então, isso aqui é a forma desenvolvida do produto da soma pela diferença. Então, aqui nós vamos só fazer ó, o primeiro vezes o segundo, né, vezes o primeiro menos o segundo, tá? Essa é a expressão. Esse aqui é o mesmo processo, ó, x mais 1 vezes x menos 1, já que eu tenho x² menos 1. Aqui com o x, ó, o x ao cubo menos 9x, a primeira coisa é colocar o x em evidência. Então, se eu tenho x ao cubo aqui e tiro um deles, fica x ao quadrado, né? Menos, se eu tenho 9x, eu tiro o x, fica 9. Esse carinha aqui, ele nada mais é do que a forma desenvolvida do produto da soma pela diferença. Ou seja, aqui, nesse passo aqui, eu posso fazer ó, o x menos o 3, né? X mais 3, vezes x menos 3. Mas por que 3? Porque 3 vezes 3, 9, tá? Então, todos esses exemplos aqui, ó, eles são formas de fatoriações diferentes, tá? Que vocês estão vendo aqui a resposta, como que chega nela. Só explicando para vocês o procedimento básico para se chegar nessas expressões, tá? Para não me alongar muito nessa parte aqui, eu quero fazer outros exemplos. Uns exemplos que a gente tem lá no plural, na tarefa complementar, bom, que eu vou estar pegando agora para fazer com vocês. A gente vai fazer agora, tá? Para vocês verem as diferenças aí. Deixa eu dar um zoom aqui. Peguei na nossa plataforma aqui, só para a gente ver uns exemplos um pouco mais aplicáveis, né? A Enem, essas coisas assim. Então vamos lá. Então esse exemplo diz assim, ó, dado que x menos 1 sobre x é igual a 3, os valores de x² mais 1 sobre x² e x² mais 1 sobre x² são respectivamente quais, né? Então, basicamente, a gente tem aqui uma questão bem parecida, tá? Com essa questãozinha que a gente fez aqui, ó. Acho que é essa, não, é essa aqui. Bem parecida com essa, tá? Quase o mesmo procedimento. Então, a gente vai usar esse procedimento para a gente chegar. Vamos pegar aqui a informação que ele deu para a gente, ó.
a gente tem que, inicialmente, x sobre 1 sobre x é igual a 3, tá? O que a gente vai fazer aqui para resolver? Como a gente quer isso daqui ao quadrado, isso aqui ao quadrado, eu vou pegar isso aqui e vou elevar ao quadrado, tá? Dos dois lados. Eu vou pegar aqui, ó, até fazer de vermelho para vocês verem aqui a diferença. Vou elevar dos dois lados ao quadrado. Se eu faço a mesma operação dos dois lados numa equação, eu posso fazer sem problema, sem perda de consciência, porque vai ser uma operação correta, tá? Então, quando eu faço isso aqui ao quadrado, a gente já fez esse cálculo aqui, né? Bem parecido, na verdade, não é o mesmo cálculo, porque aqui está positivo, né? E aqui está negativo. Então, vamos fazer passo a passo. Então, elevando ao quadrado, isso aqui vai ficar ó, x menos 1 sobre x, que multiplica ele mesmo, igual a 3 ao quadrado, 9. Agora vamos resolver isso aqui. Distributiva, x vezes x, x ao quadrado, certo? Mais com menos dá menos. X vezes... Deixa eu ver aqui. X vezes 1 sobre x, a gente sabe que vai dar 1, porque o x aqui vai cancelar com esse x, né? Ele vai simplificar depois. Menos com mais dá menos. 1 sobre x agora, vezes x, também vai dar 1. E menos com menos vai dar mais. 1 sobre x vezes 1 sobre x, o resultado é 1 sobre x ao quadrado. Isso aqui é igual a 9. Agora a gente vai pegar aqui, ó, e passar esse 1 e esse 1 aqui para o outro lado, já que a gente quer saber o valor de x quadrado e 1 sobre x quadrado. Então, x quadrado mais 1 sobre x quadrado é igual a 9. Nós vamos passar esse 1 e esse 1 aqui que estão negativos para o outro lado, somando. Tá? Ou seja, né, fazendo a soma aqui desse lado aqui, portanto, x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado, o resultado aqui vai dar 11, tá? Como vocês podem ver aqui, né? Que a gente já sabe que é 11. Bom, então a letra C e B estão descartadas, tá? Poderia ser letra D ou letra E ainda, tá bom? A gente sabe que a resposta aqui já está marcada, mas o próximo passo agora é a gente calcular essa segunda parte do nosso exercício, tá? Como que a gente vai fazer agora para chegar nesse valor, x à quarta e em cima e embaixo, né? Nós vamos pegar esse resultado aqui e vamos calcular a segunda parte. Ou seja, nós vamos pegar o x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado também, tá? Agora nós que é igual a 11, e nós vamos pegar e elevar ao quadrado dos dois lados, ó, igual a gente fez aqui no início, no primeiro. Então nós teremos, ó, quadrado, então vai ficar esse valorzinho vezes ele mesmo, igual a 11 ao quadrado, 121. Bom, agora a gente vai fazer distributiva aqui, igual a gente fez aqui. X ao quadrado vezes x ao quadrado vai dar x à quarta, mais x ao quadrado vezes 1 sobre x quadrado, isso aí vai dar 1, porque o x quadrado vai cancelar com o x quadrado. 1 sobre x quadrado vezes x quadrado também vai dar 1, porque o x quadrado vai cancelar com o x quadrado. E 1 sobre x quadrado vezes 1 sobre x quadrado, o resultado é 1 sobre x à quarta, igual a 121. Então a gente vai pegar esses 1 mais 1 aqui e vamos passar para o outro lado subtraindo. Então x à quarta mais 1 sobre x à quarta é igual a 121 menos 1, ou seja, 19, tá? 121 menos 1 vai dar 119. Portanto, a alternativa correta, letra A, tá? Então percebam aí que não é tão complexo chegar no resultado, né? Basta a gente seguir uma regrinha aí bem simples para a gente poder desenvolver esse valor. Alguma dúvida? Bom, acredito que não. Tá todo mundo aí? Cauane, Matheus. Tô aqui, professor. Professor, a prova vai ser estilo só essas questões assim? Vai ou não vai, porque a gente vai ter mais 3 conteúdos fora esse, né? Amanhã a gente vai ver um outro conteúdo. A gente vai ver a porcentagem amanhã. Quantos conteúdos que vai ter na prova? São 4.
4A, beleza. Tá? Aí nós vamos trabalhar com outras questões. Aí, quarta não, quinta vai ser função. E sexta, deixa eu ver o que vai ser sexta aqui. Na minha agendinha aqui. Vai ser função e. Cadê, meu Deus? Não vai ter logaritmo, não, né? Não. Logaritmo é esse ano que você vai estudar. Putz, porque teve ano passado lá no teatro, lá, pelo amor de É, Deus. Esse é porque a Marcelo, regra é diferente, né? Ah, Rapaz, tá. A gente vai ver triângulos. Na sexta-feira já vamos ver triângulos e teorema de Tales. O logaritmo é esse ano no QI. Deixa eu pegar mais água aqui. beleza. Mas o O logaritmo é negócio esse é ano. difícil demais. Cara, você vai ver, eu dando aula vai ser fácil. Bem tranquilo. acabou a aula, Kennedy? Acabou não, Felipe. Vou pegar água. Vamos lá, então vamos fazer mais questão aqui. Cadê, meu Deus? Aqui. Então a questão que a gente vai fazer aqui, ela é uma questão que eu não gosto muito de fazer questão dessa forma. De matemática não, de física até é interessante, mas quando é matemática é chato. Porque é o seguinte, a questão ela fala assim, ó, considere as 4 afirmações a seguir. Então, primeira afirmação, uma forma fatorada dessa equação aqui é essa, tá? Então essa aqui é uma forma fatorada. Aí ele vai tratando aqui, ó, de várias diferentes aqui. Aí ele pergunta qual o número de afirmações verdadeiras. Como vocês podem ver, a resposta é 2. Então, 2 dessas aqui são verdadeiras e 2 é falso. Eu não gosto de fazer questão dessa forma, porque você tem que estar testando todas, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Bom, eu vou dar uma ideia para vocês de como vocês podem resolver essa questão de maneira mais simples, sem necessariamente isso complicar muito a vida de vocês. Então, como que a gente vai fazer isso aqui? Ó? Essa aqui é a forma desenvolvida, né? E essa aqui seria a forma fatorada, que é meio estranho. Mas vamos lá, vamos ver como que a gente chega aqui no resultado. Basicamente, ó, percebam que essa aqui, ó, é a mesma continha, tá? E essas duas aqui são outras duas continhas iguais. Então a gente vai fazer essas duas contas aqui, ver quanto que dá, e depois a gente verifica se vai bater com esses aqui, ó. Então vamos lá. Então nós temos A mais B. Só para deixar claro aqui para vocês, ó, gente, a forma fatorada é essa mais compacta e a desenvolvida é a mais aberta, tá? Então isso aqui, ó, seria, ele está dizendo que é a forma mais compacta aí. Então vamos repetir isso aqui, ó, A mais BX mais A mais B ao quadrado, tá? Então, percebam que se eu pegar esse aqui, ó, e eu colocar o A mais B em evidência, ó, A mais B, vai sobrar quem? Ó? Nesse aqui sobra o x, e nesse aqui, como eu tenho A mais B, ó, esse carinha aqui, ó, esse quadrado aqui, ele se torna A mais B vezes A mais B. Então, se eu pego um A mais B, ó, aqui vai sobrar quem? Ó? X e A mais B. Notem que é justamente o que aparece aqui, ó. Então, essa aqui, ó, é verdadeira. Então, vamos ver a segunda aqui, ó. A mais B mais 1 vezes x mais A mais B. Vamos ver quanto que dá isso aqui. Se isso aqui tem como, né? Tem lógica disso aqui dar esse que está do lado aqui. Vamos ver. Ó. Então, A mais B mais 1 x mais A mais B. Então, quando a gente faz essa conta aqui, vai ficar assim, ó. Vou fazer distributiva com A, então vai ficar AX mais A vezes A da A ao quadrado
mais A vezes B dá AB. Agora eu vou desenvolver o B. B vezes X, BX, mais B vezes A, AB, mais B vezes B, B ao quadrado. 1 vezes esses caras é só repetir X mais A mais B, porque 1 vezes eles é eles mesmos, tá? Então, basicamente, a gente tinha que chegar nessa fórmulazinha aqui, ó. Observem que se eu pego o A mais B que tem X, ó, o A e o B que tem X, ó, vou juntar esses dois, ó. Então fica A mais B com o X, tá bom? Esse aqui, ó. Então esses dois já foi. Aqui do outro lado vai sobrar quem, ó? A ao quadrado mais AB mais AB, ó. AB mais AB. Então isso aqui vai dar 2AB. Faltou o B ao quadrado, como vocês podem ver. Mas aí vai sobrar essas três aqui sozinho, ó. A mais B mais X. Tá vendo isso aqui, ó? Esse aqui é o trinômio quadrado perfeito, ó. A ao quadrado mais 2B mais 2AB mais B ao quadrado, que é A. Então, deixa eu repetir aqui. Esse daqui vai ficar A mais B elevado ao quadrado. Porém, ó, isso daqui é o que está aqui desse lado, ó. Só que se vocês perceberem, sobrou o A mais B mais X, ó. Ou seja, essa segunda aqui é falsa. Essa aqui é verdadeira, essa é falsa. Tá? Então, de forma parecida, a gente pode estar analisando essa aqui, ó. A gente perceber aqui, tá? A gente precisa ver só quem que é o verdadeiro daqui, porque o outro vai ser falso. Só porque a gente já sabe aqui a resposta, senão a gente tem que testar tudo, tá? Mas vamos ver aqui o primeiro aqui, ó. A menos B e X menos A mais B, tá? Vamos ver se dá isso aqui. Se esse aqui chega nesse. Então vamos lá. A menos BX menos A menos B ao quadrado. Isso aqui, ó, vamos, se a gente colocar o A menos B em evidência, o A menos B em evidência, vai sobrar aqui, ó, vai sobrar X aqui, e desse lado aqui vai sobrar o menos, tá? A menos B, ó. Por que eu estou colocando em parênteses? Por causa desse menos daqui, ó. Se fosse mais, igual aqui em cima, a gente não teria problema nenhum. Então, se a gente faz isso, a gente vai perceber o seguinte, ó. No caso aqui, ó, vai ficar A menos B vezes o X, ó, menos com mais dá menos, menos A, menos com menos dá mais B. Então, percebam, ó, qual dos dois tem o X menos A mais B? Esse aqui, ó. Então, esse aqui é o verdadeiro e a forma de baixo é falsa, tá? Então, a alternativa correta tem duas verdadeiras e duas falsas. Então, opção C, duas verdadeiras, tá? Então, aí mais uma questão para compor o nosso banco de questões aí. A gente viu? Vamos ver mais um aqui. Lembrando que todas essas questões aqui eu estou pegando da plataforma, tá? Então, não tem muita coisa aqui não. Então, vamos lá. Olha só. Qual a expressão que deve ser somada a x ao quadrado menos 6x mais 5 para que resulte o quadrado de x menos 3, tá? Para que resulte o quadrado de x menos 3. Então, vamos lá. A gente quer que isso vire isso aqui, ó. Tá? Então, como a gente vai fazer isso? A gente vai pegar isso aqui e calcular isso aqui. Depois a gente vê quanto que falta para chegar nesse, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Simples, ó. X menos 3, só que ele fala é o quadrado, então, ao quadrado. Isso aqui ao quadrado é o quadrado primeiro. Como aqui está menos, fica menos. 2 vezes o primeiro, 2x, vezes 3, que dá 6. Então, vezes o segundo, que é 6x, mais o quadrado do segundo, que é 9. Então, se a gente observar daqui para cá, ó, x ao quadrado, menos 6x, mais 9, mais 5, né? Se você observar, para poder chegar nos dois aqui, falta quanto? 4. Então, se nós subtraímos aqui, esse menos esse dá 0. Menos 6, o menos com menos vai dar mais, então vai ficar mais 6, vai dar 0 também. 5, 6, 9 menos 5 dá 4. Alternativa D. Falta um 4 para chegar nessa expressão. Observe que
A forma como a gente resolve é bem diferente para cada questão, mas uma coisa básica, né? Ou nós usamos distributiva, ou nós usamos a fórmula, processo para chegar no resultado. Pode ser feito dessas duas maneiras, aí é só aplicar, não tem muito segredo, não. Pessoal, alguma dúvida até aí? Vou tomar isso como um não, né? Tá todo mundo entendendo. Nós iremos fazer mais algumas questões, tá bom? E aí eu vou passar uma atividade para vocês hoje, tá? Valendo nota lá na plataforma, tá bom? É fazer hoje, porque a nossa aula vai até 3 horas. Então, eu vou fazer mais esse exemplo, vou passar algumas atividades para vocês. São 4 questões só, tá bom? Para compor a nota de vocês. Então, fiquem aí atentos, tá? Deixa eu ver aqui. Felipe tá só saindo, Felipe. Então, vamos fazer esse exemplo aqui agora, ó. O valor dessa expressão aqui, bem grande, né, bem feia, para x igual a 1,25 e menos 0,75 é quanto, tá? Que é a resposta. Seguinte, quando a gente não conhece as regras de produtos notáveis, que a gente estava conversando agora há pouco, né? A gente fez aí a aula, o mais sensato seria você fazer isso aqui, ó. Você pega a expressão toda, ó, x ao quadrado, aí você colocaria 1,25 ao quadrado, menos y ao quadrado, então fica menos 0,75 ao quadrado, sobre 1,25 mais menos 0,75. Você faz isso aqui, vezes, aí você vem aqui e escreve de novo, 1,25 ao quadrado, mais 2 vezes 1,25, vezes menos 0,75. Nós não vamos fazer assim, eu só mostrar para vocês o que teria que ser feito aqui, ó, ao quadrado, só com o sinal de menos aqui, tá? E embaixo aqui, 1,25 menos 0,75. O que acontece? Isso aqui vai dar um cálculo gigantesco, tá? Então a gente não vai resolver assim. Nós vamos usar propriedades de produtos notáveis que a gente viu agora há pouco, tá? Então o primeiro produto notável que a gente pode chegar aqui, ó, é x quadrado menos y ao quadrado. Se vocês notarem esse aqui, ó, x ao quadrado menos y ao quadrado, ele é um dos produtos notáveis que a gente tem. Eu vou deixar ele dessa forma aqui, não vou mexer. Então vai ficar assim, ó, x quadrado menos y ao quadrado. Esses dois de baixo aqui, ó, se você notar, ó, é justamente o produto da soma pela diferença, ou seja, é x quadrado menos y ao quadrado, tá? Esses aqui se transformam nesse aqui. E esse de cima aqui, se vocês perceberem, ó, é o quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado segundo, ou seja, isso aqui é x mais y elevado ao quadrado. Isso aqui vezes, né? Então, vou colocar um parênteses aqui. Perceba que eu posso cortar isso com esse. E toda essa expressão feia aqui, ela se resume nessa daqui, ó. X mais y elevado ao quadrado. Ou seja, substituindo agora os números, isso vai ser 1,25 mais menos 0,75. Tudo isso aqui elevado ao quadrado. Então, 1,25 menos 0,75, isso vai dar 0,5 elevado ao quadrado, tá? Fica 0,25, alternativa E, 0,25. Então percebam que, conhecendo os produtos notáveis, eu consigo resolver essa conta aparentemente impossível, né? Muito grande, e um processo bem simples de se chegar no resultado. Então, o produto notável, ele chega com essa característica. E é muito importante, por exemplo, na computação, que você consegue encurtar caminhos por meio de operações lógicas matemáticas, tá? Bom, não vou me alongar muito, tá? A gente já está aí a 1h30 mais ou menos de aula. Esse é o conteúdo de hoje, tá? É um dos conteúdos que eu quis revisar para facilitar, digamos assim,
o andar da nossa carruagem nas próximas aulas e também no conteúdo que a gente está vendo de manhã, tá? Então, espero que vocês tenham entendido tudo. Depois a gente vai ter um tempo para tirar as dúvidas. Eu, daqui a alguns minutos, vou estar disponibilizando 4 questões como atividades para hoje, tá bom? Até 3 horas vocês vão ter para fazer. E o horário de 3 horas vai fechar o sistema. E aí, quem não fizer vai perder a pontuação de hoje, tá? Estou falando isso aqui para deixar bem especificado para vocês. Deixa eu parar de gravar aqui, né?